Seja bem-vindo a mais uma live do Projeto 929, onde por aqui você vai aprender como ter abundância em saúde física, emocional e espiritual. Eu sou a Nayane Paz. Eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica. Isso. E hoje o assunto é o que é o terceiro DNA? Abriu vagas para o terceiro DNA e muita gente fica aí com essa curiosidade para entender o que é o terceiro DNA. Alguns aqui, a maioria, né, já sempre está assistindo as lives, mas ainda não tem clareza de fato sobre o que é o terceiro DNA. E hoje a gente vai falar aqui um pouco mais sobre o que é o terceiro DNA, para quem que ele é, e daí você vê se enquadra aí para você ou se você lembra de alguém que você acredita que precisa do terceiro DNA. E eu quero que você já comece me perguntando: o que é o terceiro DNA, Thelma? O que é esse método? Tá. O terceiro DNA, ele é um método altamente transformacional. Qual que é o benefício do terceiro DNA? É ele fazer com que a pessoa ative a identidade, recupere o amor próprio. Mas por quê? Porque toda pessoa que perde a identidade ou que não tem a identidade real e o amor próprio, ela é desconectada de oportunidades, ela é desconectada de abundância em saúde física, emocional e espiritual. E quando que uma pessoa perde a identidade e o amor próprio? Geralmente no passado, na infância. Enquanto criança, enquanto não tem a habilidade de lidar com circunstâncias ofensivas, depreciativas, negativas, enquanto criança, nós criamos percepções sobre quem somos, o que podemos, o que merecemos, sobre os limites do que poderemos ter, o que poderemos ser na vida. Nós criamos esta memória e ela fica como um limite, ela fica sendo limitante. E o terceiro DNA, ele vem agora para a pessoa que quer mudar, a pessoa que quer ativar a identidade e a verdadeira consciência, que está além de tudo que aconteceu no passado. Uhum. A verdadeira identidade, ela é espiritual. E quando a pessoa entende isso, ela consegue, através da reprogramação, o terceiro DNA é um método altamente transformacional, porque reprograma a forma de sentir e pensar sobre si e sobre o mundo. Tudo o que foi colocado ali, desde o ventre e na infância toda, ficou no subconsciente. E é o que controla todas as pessoas adultas que não são reprogramadas. Uhum. Então, de novo, terceiro DNA, ativação da identidade e amor próprio. Ok? Uma Sim. vez, uma pessoa falou assim: Ei, como que uma pessoa pode ter poder na Terra? Thelma, resume, dá uma resposta bem rápida. Para uma pessoa ser poderosa na Terra, ela tem que ter amor próprio. O que significa amor próprio? Se eu não amar a mim, se eu não amar a mim, eu não consigo amar a Deus. Quantas pessoas que estão lá professando fé, vida religiosa, vida casta, limitada, afastada de tudo e de todos, e elas estão ali buscando amar Deus e não conseguem ter os benefícios de amar e ser uma pessoa que serve a Deus, porque elas não têm amor próprio. Elas se veem como condenadas, frustradas, vítimas e fracassadas. Elas não têm amor próprio. Então, eu quero amar a Deus, está compreendendo? Eu amo a Deus. Eu vou para a religião. Eu vou me machucar, eu vou fazer uma série de coisas, eu vou sofrer, eu vou me pulgar, eu vou me castigar esse corpo, porque aqui só tem coisas ruins e coisas más, e é porque eu amo a Deus. O que o terceiro DNA ensina? Eu só consigo amar a Deus se eu amo a mim. Ele me fez, o poder dele está dentro de mim. Como que eu consigo me amar quando eu olho para o passado e vejo tudo o que aconteceu? Tudo o que fizeram comigo? Tudo que eu pensei sobre essas pessoas? Tudo que eu tive coragem de fazer? Terceiro DNA, então, um método transformacional com capacidade de ressignificar o teu passado, transformar a frustração, a dor, a decepção, a ferida, a falta, a injustiça, o abandono, transforma isso em poder. E o terceiro DNA, o passo a passo, que te ensina o como fazer e te coloca a par do porquê que essas coisas negativas são poderosas na sua vida.
É o passo a passo do terceiro DNA. Você fala assim sobre ativar, né, a identidade. Às vezes as pessoas podem pensar, ai, mas o que que seria eu ativar a identidade? Eu acho que eu sei quem eu sou, sim, e tal. E às vezes elas não entendem, igual, tipo assim, você poderia dar algum exemplo do que uma pessoa com falta de identidade passa e ela não imagina que isso é uma falta de identidade. Um exemplo, às vezes a pessoa sofre com baixa autoestima, está doente. A gente fala assim, ativar a identidade, mas você não tem noção o que você não ter a identidade ativada lhe causa. Entende? Então, assim, quando uma pessoa não sabe quem ela realmente é, porque, igual eu falo, vocês acham que sabem quem são. Eu também achava, entendeu? Eu achava que eu tinha sonhos e projetos que eram meus, e depois eu fui ver que não eram meus. E isso é algo que na primeira aula, até uma já quebra isso, já nos traz, faz uma autoanálise. Pode ser que às vezes ali realmente seja, mas depois você vai descobrir, nossa, não era. Mas sobre quem somos, gente, não somos. A gente pensa que sabe. E não é. Eu pensava, porque eu já estava na busca de autoconhecimento antes de entrar para a turma. Quando eu cheguei lá, que eu fui curar as raízes, eu realmente ainda não tinha clareza de quem realmente eu era. Então, às vezes, isso gera algumas doenças. A gente se frustra com algumas coisas na vida, sofre com baixa e não tem noção que isso é devido a gente não ter isso, não ter senso de merecimento. Aí você, igual falou, às vezes você ouve algo, você acha que você tem que sofrer, que não, a gente está aqui para sofrer, e daí depois você vai trazendo o centro da coisa, que não é bem assim. Os problemas, os desafios sempre vão surgir, mas isso é para nos fazer forte, para a gente aprender, olhar Isso. Verdade. Eu quero dar os exemplos que você pediu. Você me pediu exemplos de pessoas que não têm identidade ativada. Pessoas que vivem na dor, se dão mal em relacionamentos, sofrem abusos, se relacionam com pessoas abusivas, e aí elas falam assim, mas comigo é assim mesmo. A minha mãe falou que aquele comportamento que eu tinha quando criança, que eu dava muito trabalho para ela, e que a minha vida ia ser assim mesmo, que eu ia viver sofrendo com o homem, porque eu sou uma pessoa que não merece coisa melhor. Eu tenho uma maldade dentro de mim, ou eu não tenho vergonha, ou eu tenho pensamentos e comportamentos ruins. Na vida adulta, a pessoa está vivendo sobre um julgo, está sofrendo, e ela justifica aquilo com algo que alguém falou, uma praga que o pai, que a mãe jogou. Tô sofrendo pra caramba. Ninguém me valoriza, ninguém me respeita. Mas também a minha mãe já falou quando eu era pequena que eu não tinha vergonha na cara, que eu desobedecia a ela e com aquele comportamento, que eu não defendia ela quando meu pai falava com ela. Ela falou pra mim que então eu ia ter uma vida de sofrimento. Esse é o comportamento de uma pessoa que não tem identidade ativada. Ela está sofrendo no presente e ela ainda vai lá no passado e justifica. Então, ela tem consciência apenas de que ela está sendo vítima, ela está realizando o que a mãe colocou nela. Ela não sabe que se ela ativar a identidade, ela tem capacidade de mudar o presente, porque ela vai mudar o interno. Ela tem que reprogramar aquela situação lá. Por que aquela mãe falou que ela ia sofrer? Que quando ela casasse, ela ia arrumar um homem atrás do outro, só para fazer ela sofrer. O que aquela mãe pensava? O que aquela mãe estava sentindo? Qual que era a limitação emocional daquela mãe? Aquela mãe tinha transtorno? Por que aquela mãe verbalizou uma maldição, implantou uma maldição sobre essa filha? Sobre a vida dessa filha. Agora, quando essa filha vem e ativa a identidade, ela vai entender isso. E ela vai conseguir pegar toda essa dor, toda essa maldição e transformar em bênção e em poder. Então, o terceiro DNA, ele realmente tem um poder espiritual muito grande. O diferencial do terceiro DNA, Nayane e vocês que estão aqui, é justo essa questão do espiritual. Por isso que a transformação é alta. Por isso que a transformação ela é diária, progressiva e definitiva. Uma vez que você entende todo o poder de ser imagem e semelhança do Criador, todo o poder que você tem para mudar o jeito de pensar e sentir sobre o passado e sobre o agora, você tem o poder nas mãos para cocriar tudo o que agora você descobriu que merece. As coisas que acontecem no passado faz a gente baixar o senso de merecimento. As coisas que acontecem no passado faz a gente não ter permissão para ser feliz. Então, se lá
ano passado, nós vivenciamos histórias de escassez, história de humilhação, história de injustiça. Nossos papais não se davam, eles eram agressivos, eles tinham problema entre eles se traíam, o amor entre eles tinha acabado, mas eles não conseguiam se separar, os dois eram dependentes, abusivos, e a gente só tinha isso. Esse foi o nosso mundo. Esta foi a programação que nós recebemos. Então, quem foi vítima disso, hoje, não tem sensação de merecimento dentro de si. E muito menos autorização para conseguir alguma coisa. Não tem liberdade para isso. Porque a programação é que você não merece, você só aprendeu a sofrer, oportunidades boas não são para pessoas como você. Quando você vem para o terceiro DNA, você aprende a reprogramar e ativar de novo o teu merecimento, o teu pertencimento. Uma das coisas mais fantásticas do terceiro DNA, que eu sou grata a Deus por conseguir colocar isso, e isso, ver que isso está transformando a vida de centenas e centenas de pessoas, é o fato de entender por que nasceu em um lugar tão problemático. Isso. Compreender por que passou por um lugar tão problemático. Um segredo enorme do terceiro DNA é que ele faz você entender que quanto pior foi, maior é a tua possibilidade hoje de crescer, de curar, de ter saúde, de evoluir, de prosperar. É verdade. Essa é uma grande pérola do terceiro DNA, né? O passo a passo que te explica ali por que, que você nasceu dessa mãe que tentou contra a tua vida desde o ventre. Por que, que você nasceu desse pai que te abandonou e que quando voltou, que você pensou que ele ia cuidar, ele atacou a sua integridade. Ele te feriu na sexualidade. Por que, que esse pai te feriu tanto tempo na sexualidade? O que isso traz para você? O pai é o primeiro homem da vida de uma mulher. O pai, o relacionamento com o pai, vai refletir no meu relacionamento com Deus. Quantas pessoas religiosas hoje, elas não conseguem usufruir de todo o poder que é ser servidor, ser uma pessoa cristã, ser uma pessoa espiritual, não consegue. Porque a primeira impressão foi com o pai, e o pai, o primeiro Deus, não foi bom. Não foi bom. Então, o relacionamento do religioso, ele afasta de toda a liberdade, de todo o poder de um relacionamento de espiritualidade, de inteligência espiritual. Está cheio na igreja de pessoas que têm lembranças traumáticas com o pai. Sim. E tem um algodãozinho passado só assim, olha, só vou te falar o seguinte, honra teu pai e tua mãe, senão você não prospera. E aí a pessoa fica com essa coisa dentro, mas como que eu vou honrar um ser desse? Como que eu vou gostar de um ser desse? Eu quero a distância. O que acontece nesse momento? Ela está decretando internamente, desculpa, ela está decretando internamente não merecimento, não pertencimento. Aí vem fracasso, frustração, relacionamento abusivo, decepção, falência, doença. Entende? Então, o terceiro DNA, ele resgata a tua identidade, o teu amor próprio. E ele te faz entender por que que aconteceu. Por que que você nasceu de onde você nasceu. Ele faz você pegar tudo, cada pedrinha dessa que foi tacada em você, que você teve que ajoelhar em cima delas, cada coisa que feriu você, vem para você transformar em poder, de um jeito fácil, acessível, de um jeito que se você tiver 12 anos você consegue fazer, e se você tiver 80 também você consegue fazer. É didático, né, Nayane? É muito simples. É muito simples. É facilitado. Uhum. É para qualquer um mesmo. Uma das coisas que eu gostei muito, assim, que mudou minha vida no terceiro DNA, essa parte justamente que você falou da espiritualidade, gente, ela não tá falando de religião, não confunda. Às vezes as pessoas, principalmente por nos ver assim, né, que a gente tem uma religião, as pessoas podem confundir, não é religião, ela fala sobre a espiritualidade. Mas depois que a gente entende, a gente vê que faz muito sentido. Tudo, né? A questão que a gente já é ensinado, que tá ali na Bíblia. Entende? Daí onde você vai até ver que tem coisas que às vezes você acha que é da igreja, depois fala, não, isso aqui faz sentido. Realmente é por isso. Isso aqui é verdade. As coisas. Existe um mundo espiritual, você tem que cuidar com o que você assiste, você tem que cuidar com o que você ouve.
Gente, tá ali, mas a forma como que você traz, às vezes a gente sabe que não, mas não entende o porquê, exatamente ainda os motivos. E você deixa isso muito claro. E sobre o perdão, igual eu falo, a gente sabe que tem que perdoar, a gente sabe que não pode julgar, mas às vezes a gente não sabe como não fazer isso. E quando a gente cura as raízes, começando a não julgar os nossos pais, né? Porque às vezes a gente pensa que não. Mas a gente julga muito eles e eu não via isso, que eu julgava os meus pais. Todos nós julgamos, na verdade, todos nós julgamos e não imaginamos que aquilo é um julgamento. Quando você decide falar, eu vou fazer diferente, ou quando você fala, sabe, é um julgamento. Você acha que você vai ser melhor do que eles, numa Vai forma de fazer julgamento. diferente, vai fazer melhor. Eles fizeram errado, eles não sabiam o que fazer, eles tomaram decisões erradas, né? Eles foram ultrapassados, eles privaram os filhos, eles faziam coisas que sabotavam, eles perderam grandes oportunidades, eles foram bobos, né? Eles não sabiam se valorizar. Todas essas percepções estão dentro de uma pessoa. E ela não sabe que isso está travando a vida dela. O terceiro DNA te explica em termos fáceis, nada técnico, fáceis, como mudar isso, como pensar diferente sobre esse portal pai e mãe. E quanto pior você foi na infância, quanto piores seus portais foram com você, mais habilitado e capacitado você está para o sucesso. É isso que o Exatamente. terceiro DNA ensina. Então, nós julgamos, e quando nós julgamos, nós nos anulamos. Todo julgamento que você tem contra o seu pai, sua mãe, sua família, você está se desconectando de você. É esse o segredo do terceiro DNA. O que fazer agora para parar de julgar? Para eu me conectar com o meu poder? Quando eu julgo a minha família, quando eu carrego memórias aqui, ó, conscientes e muitas memórias inconscientes do quão ruim essas pessoas foram para mim, eu estou me desconectando de mim. É uma regra universal. Eu não posso julgar as minhas raízes. Se as minhas raízes estão podres, se as minhas raízes são negativas, como que o meu tronco, o meu caule, as minhas folhas, os meus frutos, as minhas flores serão grandes na vida? Não! O terceiro DNA é um ajuntamento de muito conhecimento, muita experiência de muitos anos, muitas, muitas ciências juntas para vir para você de forma fácil, didática. O que você está fazendo assim, as pessoas que passam pelo terceiro DNA se surpreendem com a simplicidade, né, Nayane? É simples. É muito Simples. simples. Mas ali tem a epigenética que eu estudei, que eu transformei de um jeito fácil para que qualquer um entenda. A epigenética, o poder de reprogramar as tuas células, encerrar a herança dos teus pais. Você não tem o risco mais de desenvolver o diabetes, a pressão alta, a Uhum. hemorroida, o câncer de mama. Só que eu trago isso numa linguagem simples. Eu não vou te dar uma aula de epigenética. Eu vou só te ensinar a fazer a programação para você entender como encerrar a conexão. Então, vem epigenética, vem neurociência, vem a questão da frequência, tá? Que é a epigenética, vem a reprogramação celular a partir da frequência, poder da mente, tudo isso. Se eu falar para você mecânica quântica, Deus me livre, eu não quero saber o que é isso, não. Física quântica, nossa, eu não sei. Física, nunca gostei de física na escola. Não. Mas você vai ter aqui a informação de que você tem o poder de transformar um sentimento de ódio em perdão, e agora você vai estar emanando o poder, se conectando com coisas boas. Eu te ensino nessa linguagem e você nem fica sabendo que isso é física quântica. Eu Eu amo, ensino, exatamente. eu ensino você que enquanto você tem, toda vez que você lembra daquele homem, onde ele colocou a mão em você, ui, você se arrepia. Toda vez que seu marido põe a mão no seu peito, você passa mal porque aquele homem passou a mão em você quando você tinha 6, 7 anos. Eu ensino você como tirar essa programação das suas células. E eu ensino que se você não tirar, você vai ficar sempre se privando de situações e você pode até adoecer essa região. Isso é física quântica. Só que eu não fico lá te falando que é física quântica. Eu Exatamente. peguei todo esse conhecimento e te passei numa linguagem simples e acessível. Eu falo ali para você sobre co-criar, mas eu não fico te ensinando mecânica quântica. Eu ensino você
a fechar os seus olhos, criar um filme do futuro, ir lá para aquele filme, criar uma série de sensações, como você está lá no futuro, como que é agora que já deu tudo certo. Aí eu ensino você como trazer isso para o presente. Só que eu não fico te falando, né, Nayane? Você quase... Eu não falo uma vez, isso aqui é mecânica quântica. Não. Isso aqui é física quântica. Eu não falo. Por isso que a senhorinha lá no fundo da fazenda, lá no Nordeste, fez o terceiro DNA e mudou a vida. Por Sim. isso É muito que aquele senhorzinho lá no Rio Grande do Sul fez o terceiro DNA e mudou a vida. Ele era pedreiro, agora ele é dono de uma empresa, agora ele tem funcionários. Por quê? Porque é tudo numa linguagem simples, porém profunda, porém verdadeira. Como que Jesus falava do poder do céu, da vida eterna, da transformação? Lembra as histórias que ele contava? Ele tinha conexão, ele tinha um nível de poder e bondade, um nível de fé, um nível de certeza que o que ele tinha era verdade. Ele tinha essa segurança. Então, ele entrava em contato com as pessoas, ele não falava, vem cá, deixa eu te explicar. Vai ter um momento que eu vou transmutar. Eu vou me desencarnar, sabe? E aí eu vou ir lá para as nuvens, só que eu vou continuar mais vivo do que nunca. E eu vou estar dentro do coração de vocês todos. Ele não ficava explicando essas coisas todas nesses termos. Entende? Então, eu tenho muito esse exemplo de poder, de transformar, também baseado no amor de Cristo, no poder de Cristo. E o terceiro DNA, ele ensina para você o poder espiritual. Isso é o diferencial desse método transformacional. O poder espiritual, além da religião. Inclusive, ensino dentro do terceiro DNA que o julgar, o se achar superior, achar que você está na igreja melhor do mundo, achar que você é a melhor pessoa dentro da igreja, achar que você está sofrendo dentro dessa igreja, eu ensino como você mudar essa forma de pensar. Como você entender que todo ser humano tem a centelha divina. Todo ser que respira, todo ser que respira tem o espírito de vida. E o espírito de vida é dado por Deus. Quem é você para julgar aquela pessoa porque ela tirou a vida de alguém, porque ela abusou de alguém? Quem é você para decretar se aquela pessoa tinha que estar na cadeia ou se aquela pessoa tinha que deixar de viver? Você não tem esse poder. Então, a inteligência espiritual, ela é independente de religião. E ela ensina, inclusive, que os mais religiosos são os mais debilitados, mais doentes, mais fracassados, mais escassos. Os religiosos. A Bíblia fala dos religiosos. Lembra das pessoas que eram tidas, representadas ali como fariseus, né, Nayane? Que eles faziam jejum, eles faziam alguma coisa, e eles faziam questão de ir ali em algum lugar que alguém estava vendo e se mostrar debilitado, cansado, porque estavam fazendo uma coisa para Deus. Então, semblante caído, muito cansaço, para que você visse que eu sou diferente, que eu sou boa, que eu faço. Então, a intenção de mostrar para você que eu sou melhor que você, porque olha o sacrifício que eu faço. Eu sou melhor que você, porque olha o sacrifício que eu faço. Eu sou melhor que você, porque eu não faço essas coisas feias que você faz. O terceiro DNA explica que isso diminui o poder de uma pessoa na Terra. Isso limita, isso corta a conexão, isso trava a prosperidade. Eu tenho que ter consciência do que eu sou. Eu tenho que ter consciência de que eu faço as minhas escolhas, se eu fico bem com elas, elas me conectam com o crescimento, eu posso ser mais luz na Terra, ok. Mas julgar que eu sou melhor que você, nunca. Em nenhuma hipótese. Sim. Deixar de ser abençoado por você, porque você não está no mesmo nível que eu, nunca. Uso muito esses exemplos. Quando você se conecta com um médico, você está nas mãos daquele médico. Aí você vai lá, eu não vou deixar ele salvar a minha vida, porque olha lá o que ele está usando, olha a tatuagem que ele tem. Ele tem uma tatuagem demoníaca na mão, como que eu vou deixar ele me operar? Ele está no terceiro, quarto casamento. Ele é viciado em substâncias. Não, nesta hora, não só nesta hora, tá? Mas pode ser agora. Você tem que ter a certeza que você tem a centelha divina em você e que enquanto você estiver nessa frequência do amor de Cristo, você vai se conectar com a centelha divina que está em cada ser e vai ser abençoado e vai usufruir da bênção que aquele ser tem para te dar. É entender que todas as pessoas têm algo a me ensinar, algo a me agregar. Se eu julgo, se eu me sinto superior, eu bloqueio isso. O terceiro DNA ensina justo isso. Certo? Então, é independente de religião.
É uma coisa que eu e minha A irmã tá espiritualidade. semana até sobre o terceiro DNA, que o quanto que a nossa intimidade com Deus melhora, porque a gente realmente entende a nossa identidade e o tanto que Deus nos ama. E não, a gente não está falando de religião, realmente é entender o amor de Deus e a gente entender que não é o fato de você estar dentro da igreja, é realmente você estar em contato com Ele. E acaba que você vê o quanto, e é algo assim que a gente fica querendo buscar mesmo ter Deus. A gente realmente entende o que é ter intimidade com Deus. Não é porque, às vezes, a gente contando por conta da nossa família, às vezes fica assim, e acha que é só o fato de estar ali na igreja. Falar, porque eu queria tanto que fulano fosse na igreja, tanto, e a gente vendo assim que às vezes tem muitos que estão lá, e aí a gente fica assim, poxa, mas nossa, o pastor tá pregando, eu falei exatamente isso. Mas parece que as pessoas não conseguem entender. Realmente, eu falo, eu e ela fico olhando, nossa, tá vendo? Ele fala realmente o que que é. E às vezes a pessoa não consegue receber, ouve, parece que entra do ouvido e sai pelo outro, assim, elas não conseguem ter a clareza. E o terceiro DNA nos ajudou muito na nossa parte espiritual. Hoje eu e minha irmã, a gente vê o tanto que a gente é dedicada para realmente, a gente realmente entendeu como que é essa conexão com Deus. O que que é ter intimidade com Deus? Óbvio que quando eu tenho a minha intimidade, eu quero servir a Ele. A gente serve a Deus, é igual eu falo, não é por medo de ir para o inferno. A gente serve porque a gente sabe que nós somos filhos e nós estamos lutando mesmo com as nossas falhas, mas a gente é merecedor e a gente é filho, a gente sabe que somos filhas. Deus, e não importa. Claro que nós vamos dar o nosso melhor para fazer o mais certo possível. Óbvio, mas a gente sabe que também a gente é humano, é fraco, e justamente às vezes a gente falhar é para a gente ter compaixão do outro, né? Para Isso, você pegar e depois achar melhor, isso, porque em isso. uma coisa de você, a minha fraqueza é diferente da tua. Mas ninguém é perfeito, ninguém é santo. É uma das coisas assim que nos ajudou muito pelo fato da gente realmente saber que nós somos filhas mesmo de Deus, ativar a nossa identidade com Deus, sabe? Não é se preocupando com o que o outro tá pensando da gente, sabe? Nos Mas julgando, não. julgar o outro porque o outro julga a gente. São E segredos assim, que são altamente transformacionais. Você entender que o outro tem direito de pensar o que quiser sobre você. E você tem o poder dentro de si agora de não se afetar. Coisas básicas que você ouviu tanto tempo na sua igreja católica ou na sua igreja evangélica. Não julgar, mas você não sabia como se livrar disso e o tanto que isso atrapalha. Você não sabia o tanto que você é julgadora, julgador, e o quanto isso te conecta com fracasso, frustração e decepção. O terceiro DNA explica, por exemplo, que quando você julga, você diminui o seu espaço na Terra. Quando você julga, você fala diretamente para o universo que você está preparado para passar por aquilo que a pessoa passou. Tudo isso você incrível. aprende uma linguagem simples no terceiro DNA. Por isso que você vai tendo conhecimento e vai se empoderando, vai tendo poder de mudar a tua vida. O que você não conhece, você não consegue mudar. O que você aprendeu, às vezes você está dentro de uma instituição religiosa que você ouve uma repetição limitada a vida toda e você só tem um campo de visão sobre aquilo. E você está sendo sincera e a pessoa que está falando com você está muito sincera. O que vai acontecer quando você desperta a sua identidade espiritual? Quando você desperta a tua verdadeira identidade? Você vai aprender, inclusive, que foi importante você estar ali, que é importante você continuar estando ali, que agora é importante você ter compaixão deste mestre, desse pastor, desse padre que é limitado. Ele faz o melhor que pode. O desafio agora é para você, que é uma pessoa com a espiritualidade conectada, direto, como imagem e semelhança do Criador, que você não se vê mais como uma pessoa fracassada, fadada a ter uma vida de sofrimento e escassez. Agora que você se vê diferente, o desafio é você continuar convivendo lá. O terceiro Uhum. DNA te ensina isso. Então, fique tranquilo, não tem que sair. Ai, vai falar para mim sair. Ai, vai falar para... Não! Tudo isso aí é usado como ferramenta de evolução, Foi tá? interessante. O despertar a consciência, segura um pouquinho, Nayane. O despertar a consciência é responsabilidade, é autorresponsabilidade para agora administrar o seu poder de pensar, sentir e falar. Agora, Isso. com essa
essa autorresponsabilidade, você entende que você constrói a sua vida do próximo minuto, da próxima hora, você constrói o final do seu dia agora, você constrói esse ano e o final do ano. Você vai continuar pensando diferente sobre você, suas possibilidades, seu casamento, sua saúde, seu relacionamento? Você vai continuar pensando ou simplesmente totalmente vulnerável ao sistema, só absorvendo? Como eu falei na live hoje cedo, só absorvendo problemas. Cuidado, hein? Tem uma tempestade solar. A internet vai cair. 3 a 4 meses sem internet e sem luz. Começa a se preparar, porque o dinheiro virtual vai acabar, e se você só depende do dinheiro virtual, quem é você que não tem identidade espiritual para filtrar essas coisas, que continua absorvendo essas coisas, sem saber que está interferindo em toda a tua energia e frequência? Sem saber que quando você absorve aquilo, imediatamente já começa a ter reflexo no seu projeto, no seu lançamento, na sua empresa, no seu casamento, nos planos para o seu casamento, nos planos para ter mais um filho. Como assim? Gente, eu vou voltar para o anticoncepcional. Acabei de ler um negócio ali que tá para acontecer um trem aí de uma tempestade solar, que vai vir um trem sobre a Terra toda, vai virar um negócio de perna pro ar, sem internet, sem luz, por 2, 3 anos. O que vai acontecer? Eu ter filho agora, eu casar, eu abrir essa empresa, eu fazer investimento nesse negócio? Quando você tem a sua identidade espiritual ativada, você aprende a blindar. Ah, mas a igreja já fala isso que você está falando, Thelma? A igreja já fala que a gente não pode se afetar com essas coisas, que a gente tem que continuar plantando até o último dia. É? A igreja fala, mas ficou aqui só no teu consciente, que tem 3% de poder. O medo toma conta de você. O terceiro DNA te ensina a entender isso e ativar o teu subconsciente e de verdade você se sentir com o poder, independente do que está para chegar. De verdade você se sentir blindado e conectado com o Criador de tudo e de todos. Então o terceiro DNA realmente é um poder espiritual, uma ativação da tua consciência. E vamos lá para um grande segredo? O terceiro DNA, ele ensina que nós todos vivemos só com o controle dos 3%. Tudo que a gente quer, todas as nossas vontades, está aqui. E o que nos controla de verdade é o nosso subconsciente. Acontece que vocês veem eu falar que no subconsciente está registrado todas as coisas que te limitam hoje. Todas as dores. Todo o seu senso de quem você é, do que você merece, o que você pode ter, o que você dá conta de ter. O quanto você é sujo, o quanto você é negativo, o quanto você é maldoso, o quanto você disfarça as coisas feias que tem dentro de você. Está tudo aqui no teu subconsciente. O que significa esse terceiro DNA, então? Se também você fala que todo o poder está no subconsciente. É isso aí que você aprende no terceiro DNA. Em palavras trocadas e simples. Tá? Tira toda a dificuldade e vem a facilitação. Agora, conscientemente, você consegue ir lá dentro do subconsciente, entender que todas as coisas que aconteceram no passado, elas cobriram todo o poder que sempre esteve dentro de você. Agora você ressignifica, você reprograma, você tira esse poder que sempre esteve independente do abuso, da falta, da escassez, da humilhação, do abandono. Você agora traz para o teu consciente o real conhecimento sobre quem é você. Agora, conscientemente, você se conecta com o teu subconsciente, agora você consegue usar todo o teu poder positivo. Todo o poder está no subconsciente. Porém, toda a dor do passado está registrado no subconsciente. O terceiro DNA é um método passo a passo que te ensina a transmutar, a pegar de forma consciente agora e usar o teu poder do subconsciente, do inconsciente. É aqui que está a imagem e semelhança do Criador. Mas como que você sabe hoje? Não dá para saber. Como assim? Eu sou Deus na Terra. Eu sou Deus na Terra. As pessoas você vem falar para mim. Só eu sei o que eu passei. Eu era presa num quadrado que tinha que fazer cocô e comia, ganhava um prato por baixo da fresta da porta. Os 5 dias que o meu pai ficava fora de casa, era isso que acontecia comigo. Você vem falar que eu sou Deus na Terra e que eu tenho poder? Então, o que ficou registrado ali? Que a pessoa, ela é limitada àquilo que aconteceu. Hoje ela não acredita que ela tem poder ou merecimento. Então, o terceiro DNA te ensina agora, com esse poder de decisão, você está aqui. Então, parabéns para você que está aqui.
Porque conscientemente você já sabe que quer mudar. Você está procurando uma coisa que transforme a tua vida. Então você já está aqui com esse poder do consciente. Aí você vai depois acessar todo o teu grande verdadeiro poder, imagem e semelhança do Criador, que está no teu subconsciente. E esse verdadeiro poder é que consegue reverter, reprogramar, ressignificar. E aí muda toda a tua essência, muda a tua frequência, muda a tua energia. Ah, então nunca mais você vai sofrer? Ah, você vai virar um santo na Terra? Não, você continua na experiência de evolução e crescimento. Só que agora você é luz, agora você está acima. Agora você está entre os 2%. Com toda capacidade, oportunidade, merecimento, confiança, certeza que você é a imagem e semelhança do Criador, que você foi feito para ter vida, saúde e abundância, que você foi feito para ter coisas boas, morar em segurança, ser bem tratado, ser respeitada. Você sabe que aí agora você entra em contato com o vírus, mas você não tem medo mais que ele te destrua, te afaste de possibilidades. Agora você descobriu que você tem um poder, inclusive, de controlar a tua imunidade. Tudo isso em linguagem simples, que o pedreiro entende, a doméstica entende, a cozinheira, a mulher que é a mãe dos filhos, a dona de casa, qualquer um entende a linguagem. Linguagem simples, certo? Então o terceiro DNA é isso. É um passo a passo para transformar todos os acontecimentos de dor e trauma em ferramenta de poder. Nunca é fácil, tá? Nunca é fácil para nada. Porque a vida é um treinamento. Quanto mais forte você quer ser, quanto mais poderosa você quer ser, obviamente você vai optar pelos melhores treinadores. Então nunca é fácil, tá? As coisas começam a fluir. As coisas começam agora a trazer evolução, crescimento, fortalecimento. Certo? O processo inicial é um processo transformacional. E dói às vezes. Dói como nunca. Mas depois para de doer. Depois você não carrega mais essa dor. Ela não fica mais com você quando você acorda, quando você dorme. Quando você acorda, quando você dorme. Fala, Nayane. Fala como que ele é dividido, os pilares que ele é dividido. O terceiro DNA é dividido em 3 pilares. A saúde emocional, a cura das raízes, aonde você se desconecta de toda maldição hereditária, de toda programação celular para a doença, onde você se desconecta de aquela percepção que você tem formada sobre você, que foi colocada do ventre até a infância. Então, tem esse módulo de cura das raízes, a cura emocional e a reprogramação e a ativação do terceiro DNA. Aí vem o módulo de saúde física, onde você aprende a se tornar autorresponsável, você compreende o quanto você destrói, enfraquece a tua existência, não tendo controle sobre o que você come. Você aprende o que é alimentação de verdade, o que é comida de verdade. Você aprende qual é a verdadeira necessidade de se alimentar. Você entende ali no terceiro DNA, no módulo alimentação, que o sistema ensina o contrário do que é a saúde. Você aprende quantas vezes comer, você aprende que depois que você fica velho, você não tem tanta necessidade mais de comer, que desacelera o envelhecimento. Você aprende como cuidar de você com temperatura, você aprende a cuidar de sono. Então, no módulo de saúde física, você tem uma evolução, se torna teu autocuidador. Você se torna o seu terapeuta. Você toma o controle da tua saúde. No módulo espiritual, você acessa todos os segredos universais para que você prospere, evolua, cresça, que você seja abundante. Você entende de uma forma muito profunda como que o julgar, como que o limitar o outro, como que o permitir se afetar pelo outro, como que o querer controlar o outro te afasta da possibilidade de ser abundante e te deixa na escassez. No módulo espiritual, você entende de verdade como nunca mais julgar ninguém. Ninguém. Você aprende a tirar esse fardo, porque o julgador, ele é limitado. O julgador, ele dificilmente vai ser livre para prosperar. Não cabe a nós julgar os nossos semelhantes. Quando você entende as leis espirituais, aí você começa a ter controle agora sobre o que você pensa, sobre o tanto que você é afetado pelo que o outro pensa. Quando você chega no módulo de espiritualidade, você muda a sua percepção sobre dinheiro. Você entende que o que você corre atrás corre de você. No módulo
espiritual, você compreende como co-criar tudo o que você precisa. Você entende a não se abater pelo tempo que vai levar para você se desenvolver. A cada situação que aparentemente é um fracasso, você entende a verdadeira lição. Você vai aprendendo lições. O módulo espiritual te coloca, então, no poder de agora co-criar a vida que você descobriu que merece ter. Certo? Então, são 3 módulos. O Isso. módulo de cura das raízes, o módulo de saúde física. Sem saúde física, como que você evolui e prospera? Uhum. Sem saúde física, como que você vive bem no casamento? Você pode casar com o Dom não sei das quantas, o Dom Juan. Sem saúde física, você não vai aproveitar o Dom Juan. Sem saúde Verdade. física, você não vai aproveitar a Lamborghini. Sem saúde física, não adianta você ter as 4 empresas, receber essa herança milionária. Ela não te dá saúde. Você vai ter a consciência nesse módulo, numa linguagem simples e acessível, de como agora começar a respeitar o seu tempo. Você vai aprender, inclusive, que para você ter saúde é a comida simples, é a mais barata. Você vai aprender no módulo de saúde física que existe um segredo que chama-se monorrefeição, que é comer 2, no máximo 3 coisas por refeição. Então você vai, economizar tempo, dinheiro, você vai ter autoridade agora para controlar a sua alimentação e ver o reflexo disso na sua saúde física, emocional e espiritual. Você vai aprender a usar o jejum a seu favor. Eu venho falando nas lives, né? Mas eu falo, quando você quer saber, realmente você vem para o terceiro DNA. Você vai É. aprender a suplementar o básico da suplementação. Você vai aprender ali dentro do módulo de saúde física. E na saúde espiritual, todos os segredos que você ser um religioso, uma religiosa até aqui, fez com que você também fosse uma pessoa fracassada. A Uhum. intenção nunca foi religioso, nunca foi ser religioso. Cristo nunca ensinou ninguém a ser religioso. Ele chamava a atenção do religioso. Aquele que faz a boa ação e, nossa, eu fiz. Aquele que faz o jejum e sai contando o que fez. Jesus era simples. Ele não focava na aparência, na impressão causada. Muito menos no medo da reputação que o outro vai criar sobre você. Tudo isso você aprende no módulo espiritual de forma simples, agradável e altamente transformacional. Sim. Terceiro DNA, método transformacional. Ativação da identidade. Ativação do amor próprio, independente do que aconteceu. Pessoas que estão aí na faixa de 120, 140, 150 quilos, que vivem uma vida doente por conta do sobrepeso, quando elas ativam a verdadeira identidade, e inclusive aprendem a olhar lá no passado e ver por que isso começou a acontecer com elas. Aí elas ressignificam, reprogramam, e então começam a se sentir poderosas, amadas por Deus, cuidadas, gratas pela oportunidade, se sentem no poder da vida. O terceiro DNA ensina você que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, sempre desejou e nos ensina que nós tenhamos consciência do poder que está em nós. A autocura está dentro de você. Agora, todas as crenças limitantes da sua forma de criar, de ser criado, distanciou você dessa confiança. Você sempre espera algo de fora. Alguém te fale alguma coisa, alguém faça algo para você, alguém te dê algo, alguém te trate diferente, alguém te dê uma oportunidade, alguém te dê um remédio que resolva o teu problema, alguém te fale uma técnica, uma ferramenta terapêutica. Sempre você está querendo coisas de fora. O terceiro DNA, ele é um conhecimento que você tem que tomar a decisão para pegar para você. Mas ele é um conhecimento que depois ele te coloca no poder agora, para você entender todas as coisas que estão dentro de você. É verdade. Certo? Certo, e você se torna seu próprio terapeuta, né? Você não fica. A vantagem, assim, do terceiro DNA que eu vejo é que você não fica dependente de um terapeuta. Não Verdade. significa que vez você vai precisar de fazer, porque a gente evolui e vai, às vezes, precisando de um auxílio, mas ali no modo geral, tipo assim, ai meu Deus do céu, eu tô agora com essa dor tal, tô com esse problema tal. Não, você já aprende a ser seu próprio terapeuta, a dar os comandos que você precisa, e daí você não fica dependente de alguém. E é algo assim, que você tem ali por 1 ano para você assistir quantas vezes você quiser. Então, eu acho assim que gente, se você se dedicar mesmo e querer essa transformação, dentro de 1 ano você pode revisar quantas vezes quiser.
E você vai vendo assim que nem é necessário, mas se você tem uma dificuldade em algo, volta lá e resolve aquilo, igual eu falo. Tem coisas que eu já resolvi muito bem. E às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, eu não preciso falar, em Thelma, me ajuda nisso e nisso. Não, eu volto lá na aula e assisto novamente e vou tendo Isso, assim, isso. eu não tenho da E Thelma. as pessoas, e as pessoas, Nayane, que passam pelo terceiro DNA, que tomam conhecimento disso, quando elas vêm para uma terapia, que é normal, só que quando elas vêm num outro nível. O nível do assunto é outro. É como você chega aqui para o primeiro aninho para aprender a ler e escrever. Eu vou te ensinar o beabá. Aí você já chega aqui alfabetizada, você já é formada num assunto. Então você vem, o nosso nível de conversa é outro. A sua Uhum. evolução ela é acelerada. Depois que você passa pelo terceiro DNA, que você entende o seu poder, quem você é na Terra, como se comportar com relação ao outro, o que você faz para o outro e o que o outro te faz. Quando você entende todos esses segredos do universo, você vem para uma terapia individual, o nível é outro, tá? Você já te... Quando você vem para a comunidade, né, Nayane? E, inclusive, as pessoas estão começando muito a perguntar, e aí, a formação para ser um terapeuta integral sistêmico? As pessoas estão indo lá, estão perguntando, estão vindo no WhatsApp, estão perguntando. Então, primeiro, deve se passar por isso, deve passar por essa fase. Tem que curar as raízes, tem que ativar a identidade, tem que descobrir que o amor por Deus só é verdadeiro quando você descobre o amor por você. Sem amor próprio, você não consegue usufruir do amor de Deus. Sem amor próprio, você não consegue usufruir do amor de Deus. E o amor próprio seu é machucado de formas que você nem imagina. As pessoas têm dor, feridas emocionais, que nem sabem que afeta o amor próprio. Pô, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Não é pra mim. Para de me elogiar, comprei na promoção. Ah, imagina, esse cabelo nem tá tão bonito assim. Por que eu não tenho amor próprio? E qual que é a diferença do amor próprio e do egoísmo, do egocentrismo, em ser a última bolacha do pacote dourado? Amor próprio, sem se achar diferente do outro. Amor próprio, me achando que eu sou grata por quem sou, eu tenho consciência do que tem dentro de mim. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou prestatividade, eu sou bondade, eu sou perdão, eu sou positividade, eu sou acolhimento. Então, eu saber que eu sou para mim, sem intenção nenhuma de te provar ou de me comparar com você, ou que você reconheça que eu sou. Sim. Terceiro DNA, gente, é isso. Quando eu. Cristo, ele não tinha que ficar fazendo descer goela abaixo. Gente, não julgue eu não, que eu tô tudo sujo assim, eu tô com essa roupa simples, mas eu sou o dono do universo, tá? Eu sou o criador de tudo. Não me julga. Eu não aceito que vocês me julguem, tá? Eu tô morando aqui, eu tô sem casa, eu tô com esses homens aqui todos sujos, a gente tá andando de lá para cá, de cá para lá, mas não me julguem. Quem são vocês para me julgar? Não tinha intenção. Ele tinha consciência plena de quem ele era, do que ele estava fazendo. Sim. E dá liberdade para o outro pensar como que era. E ele não se importava se a pessoa acreditava também ou não ali, tá? Isso. Ah, porque você não é Jesus? É isso. Eu achava que ele era do lado errado. Ah, né? Eu vou falar os nomes aqui que eu não sei até onde a gente pode ir. Mas, tipo assim, aí. E ele tava, tipo assim, eu sei quem eu sou. Então, se você acredita ou não no que eu tô trazendo aqui pra você, você vê que ele não discutia. Ele não discutia com a É pessoa, ele não verdade. tentava provar. Ele É tinha. verdade. E nós, Nayane, conclui. É Não, que eu não tô vendo você, então eu não acompanho a sua performance de labial, né, da fala. Desculpa, pode concluir. não era isso mesmo. Era só pra falar que ele tinha clareza mesmo de quem ele era. Sim, quando a gente tem clareza do que a gente é, a gente começa a não se afetar, mas é um processo. Hoje, eu não me afeto por muitas coisas, mas tem alguma coisa que ainda me afeta. Quando eu digo que é um processo de evolução contínuo e crescente, e quanto mais eu evoluo, mais eu fico poderosa, é nesse sentido. Muitas coisas não me afetam mais. Mas, por exemplo, eu coloquei um post real, verdadeiro, que tem 25 anos que eu vejo ele trazendo transformação na vida das pessoas, e uma pessoa foi lá e comentou: eu não acredito. Uhum. Eu, educadamente, fui lá e falei para a pessoa: tudo bem você não acreditar, mas estou aqui à sua disposição, caso você precise de alguma coisa, caso você tenha dúvida. A pessoa falou: não tenho dúvida. Hã? Eu não acredito. Aí vai lá eu e tal, caso você tenha dúvida, eu não tenho dúvida.
Uhum. Eu não acredito nisso e eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E aí, como liberar essa pessoa? Aí, quem que eu tenho como exemplo? Como que Cristo fazia? Ele liberava a pessoa, ele estava ali fazendo bem. Você dá conta de vir? Você quer? Você tem livre arbítrio. Sim. Tá aqui. Eu sou a verdade. Eu sou a luz e a vida. Eu sou a Uhum. luz e a vida. Agora, eu não posso pegar você, abrir a sua boca e enfiar na tua garganta. Jesus não Uhum. fazia isso. Jesus não fazia isso. E aí, como que a Thelma reagiu? Como que a Thelma sentiu quando ela falou aquilo? Quis dar uma balançada, pensei, não, mas ela tem direito. Não, eu não tenho que ficar gastando energia, provocando, falando, independente de você não acreditar, isso é verdade. Deixa a pessoa. Está ajudando, está transformando centenas e centenas de pessoas. Tem 26 anos que eu estou vendo pessoas se transformando, se limitando do padrão familiar, curando o relacionamento. Tem tantos anos, tem tantas pessoas transformadas. As pessoas estão indo lá e comentando que tem a vida transformada porque está fazendo aquilo. Mas eu não posso obrigar nem me afetar. Ela tem liberdade para escolher. Igual vocês que Sim. estão aqui. Vocês têm liberdade. Vocês têm liberdade. Se o Gustavo, por exemplo, fala assim: ah, eu não acredito nisso, não. Que a gente tem poder de mudar o pensamento, tem um poder lá de agora mudar o jeito de falar, e agora a empresa vai para frente, o casamento se cura, os meus filhos pegam saúde, muda o comportamento, sai da rebeldia. Eu não acredito nisso. É um direito. Agora, Uhum. todos os que acreditam têm resultados, têm transformação, têm evolução, se conectam com a saúde, com a abundância, em todas as áreas da vida. Tem os casos acontecendo. Cristo tinha os casos acontecendo. Mas é dado o direito para a pessoa não querer, não fazer. É o caso daquele moço, Nayane, que ele cometeu uma coisa muito séria e ele foi preso. Mas ele tinha uma pessoa que amava muito ele, que tinha acesso ao rei. E a Uhum. pessoa sempre acreditou. Se dá uma liberdade para esse menino, ele vai ser coisa boa. Ele fez aquele negócio ali num momento de fraqueza e de baixa dele. Ele não merece ser condenado ali e ter a vida finalizada. Rei, por favor, eu conheço esse menino. Eu sei que tem coisa boa nele. Então, olha, em nome da nossa amizade, rei, dá para ele uma oportunidade. Por favor, deixa ele continuar vivendo. E você vai ver, não deixa a vida dele embora por causa disso. Não. Alguém intercedeu, 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 tinha favor com o rei. O rei falou, tá bom, vou fazer uma carta aqui, manda lá. Aí o rapaz chegou a carta lá, o rapaz, vocês estão de brincadeira com a minha cara? Eu, num momento desse, prestes aqui, tô no corredor do fim, né? Sabe a palavra que não dá para falar, né? Eu tô no corredor aqui e vocês vêm tirar sarro da minha cara? Falar para mim que o rei mandou uma carta para mim, me liberando? Rasgou. Some daqui. Para de brincar com a minha cara, para de brincar com a minha dor, desaparece daqui. Ele rejeitou, ele não acreditou que ele era merecedor, que era possível. Né? Ele não acreditou que era possível para ele, ele rejeitou. A chance foi dada. Alguém intercedeu eu esquecer aqueles 8 anos de abuso. Eu não acredito nesse terceiro DNA, que existe esse amor de Deus, que tem essa possibilidade. A vida é dura, a vida é assim. Se a gente dá uma levantadinha aqui, no outro dia é queda. Se a gente está muito feliz aqui, tem que se preparar, porque no outro dia é tapa na cara. Não, não acredito nisso, não. E olha, de onde eu vim, eu fui criada a soco e pontapé. Se você não tem noção como foi para mim conseguir. E eu não acredito que esse negócio transforma a minha vida, não. Isso é balela. Fazer o quê? Fazer o quê? Talvez essa pessoa tenha essa revolta também, porque o senso de merecimento é muito baixo. Ela vai ficar por aqui, vai ficar acompanhando, vai ficar vendo as vidas transformadas, as pessoas conquistando saúde, se livrando dos remédios, economizando R$ 1.300 de farmácia agora, não gasta mais. As pessoas eliminando 20, 30 quilos, as pessoas prosperando no relacionamento, na empresa. Ela vai ficar, tem que ficar vendo, vendo. Uma hora ela decide. É o livre-arbítrio. Tem mais É alguma verdade. pergunta? Não, é isso mesmo. Eu coloquei a vantagem, né? Que é uma das vantagens assim, que eu acho incrível, que a gente aprende a se tornar mesmo nosso próprio terapeuta e localizar. E é muito interessante que tem aulas ali que fala exatamente sobre as doenças, sobre cada doença e como a gente dá os comandos para se livrar de cada doença. E a gente mesmo vai aprendendo o que será. Por que será que eu tô com essa diabetes? Por que será que eu tô com essa pressão alta? Por que será que eu tô com essa doença de pele?
fala sobre as doenças, o que é causado na parte da emoção, o que é que você tem que resolver e você mesmo programando. Então, assim, por isso que eu falo, a gente não fica mais dependente da terapeuta nesse fato. E se eu chegar a precisar agir, é igual eu falo, eu já tenho, tá acontecendo É isso muito comigo. rápido, né? Eu já localizei que é isso e tal, e às vezes é uma ajuda ali para uma reprogramação. Lembrando que tem as aulas de reprogramação lá. Você ensina a gente a se reprogramar, ressignificar com o pai, Sim. ressignificar com a mãe. Então, assim, eu acho assim que é muito. Dá uma liberdade pra gente fazer quantas vezes quiser, ficar ali numa tranquilidade, né? Já pensou? Porque às vezes a gente vai numa sessão de terapia, a gente ressignifica, melhora muita coisa, mas depois é tantas coisas que a gente tem que ir ressignificando e a gente vai aprendendo a ressignificar conforme vai passando o tempo. Isso. Eu falei, a ressignificação que eu É um passo a passo para você aprender a dominar essa ferramenta, né? Porque a ressignificação profunda você faz ali. E você aprende a dominar isso para você ressignificar diariamente. Ressignifica o que você sentiu quando você estava descendo do ônibus e o motorista arrancou. E você saiu andando de quatro na rua e todo mundo rindo. O que você sentiu? Ressignifica. Ressignifica agora que você freou ali para deixar uma senhora passar, alguém te xingou, mostrou o dedo, fez um gesto obsceno para você. O que você sentiu? Ressignifica esse poder. O teu filho bateu na tua cara, mordeu, você sentiu raiva, você se arrependeu de estar ali porque deixou de ter um emprego e agora está amamentando essa criança fez isso, você teve um sentimento horrível nesse momento. Ressignifica. Então você fica muito, muito poderoso, muito acima da... Porque você entende Você que nós erramos, nós somos humanos, nós erramos, mas tem um tempo para a gente reverter, para não entrar na frequência e na energia negativa de tudo o que aquilo está absorvendo, está atraindo para você. Você aprende, eu ensino ali, inclusive, falou uma coisa ruim sobre alguém. Para cada coisa ruim, é 5 positivo que você vai falar. Em quanto tempo? É rápido? Vambora. Você fez aquela pessoa perceber tal coisa, você tomou consciência, sua espiritualidade despertou você que aquilo foi errado, o que você vai fazer para reverter? Você aprende isso. Sim. Você aprende no terceiro DNA. Tem pessoas que têm mais liberdade, Nayane? Sim. Tem pessoas que avançam mais rápido? Sim. Tem pessoas que são um pouco mais lentas, o processo delas é um pouco mais lento? Sim. Mas nunca mais elas voltam a ser como eram antes. E coisa bem importante, quando você ativa a sua identidade, você passa a gostar de você. É pertencimento, é merecimento, é liberdade para prosperar, é liberdade agora para ter saúde, para ser saudável. A maioria, se você julga a pessoa que emagreceu, você julga a pessoa que enriqueceu, já aconteceu de passar uma pessoa altamente transformada e você falar, só pode estar roubando. Eu conheço essa pessoa, capinava lá na roça esses dias, agora com um carrão desse. Ah, você está fazendo isso? Você está limitando todo o teu poder. Você está limitando tudo. Você está limitando tudo. Ah, aquilo lá é sorte, eu não tenho essa sorte. Ah, também casou com um homem bonito, a bicha é sarada, eu não tenho essa possibilidade, então para mim não. Você limitou, 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 limitou.